Capítulo 31. Ricardo, a despedida. 1986. Ao fim da tarde, o avião aterrou no aeroporto de Estocolmo e após quase 3 horas de trajeto em que Miguel tinha acompanhado o seu pai àquele país. Pela pequena janela, Miguel identificou a presença da ambulância que o esperava para os transportar ao hospital. Naquela noite nada mais se podia fazer do que recebê-lo e proceder de acordo com a rotina burocrática que envolvia a inscrição dos doentes. Miguel conduziu o seu pai ao quarto e despediu-se dele após verificar a sua necessidade de repousar. O seu estado de saúde era tão precário que a sua resistência era quase nula. Depois de todos estes anos, o seu pai encontrava-se com a mesma doença maligna que o seu avô Rodolfo, pelo que Miguel revivia simultaneamente todas estas situações comuns a 2 dos seus familiares mais queridos. Já era noite quando saiu a pé em direção ao hotel, apesar da temperatura ser negativa e os passeios estarem cheios de neve. Caminhou sem ter a certeza se iria na boa direção, mas a sua necessidade de descontrair era tanta que continuou até começar a sentir que o frio invadia gradualmente o seu corpo. Descobriu um restaurante italiano onde jantou e também aproveitou para perguntar onde ficava a morada que procurava, pelo que o informaram que o hotel ficava a 10 minutos dali. Durante o jantar, pensou no seu passado de relações com o seu pai. Pela segunda vez na sua vida, Miguel acompanhava um dos seus familiares até ao seu momento final, embora que na presente situação o seu pai nunca tivesse acreditado que ele o fizesse. O seu relacionamento com ele nunca tinha sido famoso, apesar de saber que ele o adorava. Desde criança que Ricardo lhe tinha proporcionado quase tudo o que ele desejava, e durante a sua adolescência tinham sido como 2 amigos de escola, mas tudo isso se viria a modificar. Na sua ânsia de proporcionar tudo ao seu filho, tinha acabado por fazer planos para a vida de Miguel que nunca seriam realizados. Lembrava-se que o seu pai tinha sempre vivido num mundo de contradições pessoais, num litígio constante com ele próprio que nunca tinha sido capaz de revelar a ninguém. Por vezes, convidava-o a dar um passeio de carro, dizendo que precisava de falar com ele, mas o passeio acabava sempre em silêncio. Ao longo da estrada marginal, conduzia até Cascais e voltava para trás, e durante o caminho encetava conversas triviais para que Miguel não começasse a fazer perguntas sobre o que é que na realidade ele tinha a intenção de lhe dizer. Ricardo era uma das pessoas mais inteligentes que Miguel tinha conhecido, mas bastante distante na sua forma de estar. O conceito de liberdade de Miguel em relação à sua filha Patrícia tinha sido herdado do seu pai e, de uma certa forma, também chegava por vezes à conclusão que enfermava da mesma filosofia, talvez por ter sido criado neste ambiente. No entanto, a diferença entre eles residia na prática de cada um. Enquanto Ricardo lhe tinha dado plena liberdade desde que ele estivesse ao lado dele e fizesse o que ele queria, Miguel dava a liberdade completa à sua filha Patrícia, sem nenhuma exigência ser feita, o que ele considerava mais coerente. Ricardo nunca tinha compreendido que o seu filho não podia ser um tecnocrata como ele, embora que mais tarde a vida fosse conduzir Miguel a uma profissão burocrática, mas que tinha sido finalmente atenuada pela motivação que tinha encontrado na informática. Por vezes Miguel pensava que, ao nível profissional, a diferença entre eles era que o seu pai era um carreirista, enquanto ele conjugava o trabalho com uma certa realização pessoal. Só de pensar que iria passar o resto da vida a fazer a mesma coisa e a trabalhar no mesmo local assustava-o, o que revelava a sua tendência de rejeitar tudo o que implicasse uma rotina, desde que esta lhe fosse imposta. A evolução no campo da informática tinha apanhado o seu pai já numa idade bastante avançada e no período final da sua carreira, pelo que tinha uma certa dificuldade em integrar-se nas novas tecnologias, isto independentemente da sua capacidade profissional e intelectual. Não era por mero acaso que ele tinha sido diretor de 2 companhias de seguros. Em contrapartida, Miguel tinha acabado por se especializar no domínio da informática como resultado da sua capacidade como autodidata, exatamente como o seu avô Rodolfo, e tinha adquirido automaticamente noções sobre a organização em métodos que o ajudariam bastante no seu percurso profissional. Por vezes compreendia a perspectiva do seu pai quando lhe mencionava a importância de possuir um diploma, mas no seu espírito anárquico, Miguel nunca tinha aceito ser submetido ao estudo de matérias que não lhe diziam nada.
Costumava estudar 2 ou 3 dias antes dos exames e isso era o suficiente para obter os resultados necessários para que pudesse continuar os seus estudos. Isto até ao momento em que decidiu abandoná-los definitivamente. Um dos factos que mais o chocava era de saber por intermédio da sua mãe que muitas vezes o seu pai lhe dizia que Miguel tinha uma capacidade superior à dele, o que revelava a sua incapacidade de reconhecer esse seu sentimento a quando dos longos passeios de automóvel. Entre os vários motivos que tinham conduzido a um afastamento entre eles, era a sua necessidade de ser o centro das atenções que era flagrante, assim como a sua tendência de tentar controlar a vida da sua família à sua maneira. Isto constituía outra contradição da sua parte, que entrava em litígio com a sua política de isolamento no seu mundo pessoal e a liberdade que sempre tinha pretendido proporcionar ao seu filho, mas que no fim de contas era aparente. Com a sua mãe Inês era diferente. Inês tinha consagrado a sua vida ao seu pai de uma forma extremamente intensiva, para não dizer doentia, e esse sentimento tinha-a tornado dependente dele. Na realidade, Miguel tinha-se encontrado privado dos seus pais nos primeiros anos da sua vida e mais tarde por se sentir marginalizado pelo exagero dessa relação existente entre eles. No entanto, admirava essa união e olhava para eles como um exemplo de casal que era bastante raro encontrar, o que o fazia sentir-se bastante orgulhoso. Com o decorrer dos anos e a evolução política em Portugal, tinha igualmente entrado em conflito ideológico com o seu pai, sobretudo devido às suas incoerências. Na realidade, desde tenra idade que ele sempre tinha assistido às discussões que ocorriam entre o seu avô Rodolfo e o seu pai, em que este último defendia a política americana, o que contradizia profundamente as convicções políticas comunistas de Rodolfo. Mais tarde e depois do desaparecimento do seu avô, Miguel não deixou de ficar profundamente chocado quando assistiu ao seu pai a optar pela via comunista, aquela que ele sempre tinha contestado, o que provava que no seu íntimo e no passado, talvez tivesse mantido essa posição simplesmente para contrariar o seu avô. Miguel tinha a certeza que existia qualquer coisa de errado que tinha ocorrido na relação entre eles, o que no seu ver tinha origem no passado, nos tempos do seu tio Arthur. Não era por acaso que o seu pai tinha um poema na parede do seu quarto em que pedia desculpa ao seu avô. No hotel, deitado no seu leito, reciclava todo um passado na companhia do seu pai, o que era o resultado da sua consciência sobre a condição de debilitação física em que ele se encontrava. Lembrava-se dos passeios que costumavam dar a quando das suas partidas de xadrez e nas quais era quase sempre vencedor. Anos mais tarde, saíam nas tardes de sábado para jogar bilhar no Café Brasil, um grande estabelecimento pleno de mesas de jogos de vários géneros, como xadrez, cartas, damas, etc. Noutros fins de semana iam ao cinema, depois de escolherem um filme que se adaptasse com a idade e o gosto de Miguel. Durante a semana e depois do trabalho, o seu pai mergulhava num mundo de imaginação ao ir revelar as suas fotografias numa divisão que estava reservada para esse efeito e a que chamava Câmara Escura. Nesse local dava asas ao seu poder de criatividade artística, fazendo montagens fotográficas que incluíam efeitos especiais, o que era bastante difícil de executar naquela altura. A primeira ruptura entre eles tinha-se dado nesse ano de 1968, quando Miguel decidiu abandonar o país. Após 17 anos de vida em comum, Ricardo não estava preparado para aceitar essa decisão tão repentina da sua parte, o que confirmava essa incoerência entre essa sua maneira de ser aparentemente tão aberta e plena de liberdade e a sua intransigência em querer que tudo permanecesse na mesma à sua volta, pessoas e coisas. Ao fazê-lo, não tinha medido o tempo que tinha ocorrido, de tão profundamente absorvido que estava no seu mundo pessoal. Em todo este contexto, Miguel também considerava o facto de Ricardo ter sempre vivido na companhia dos seus pais, sobretudo depois de os ter recolhido na sua casa já numa idade bastante avançada. Para ele, viver em conjunto com pais, avós, irmãos e irmãs, se necessário, era uma situação normal, pelo que provavelmente entendia que Miguel deveria seguir os mesmos passos e ficar eternamente a viver sob o mesmo teto. O segundo litígio tinha ocorrido quando ele tinha querido exercer a sua influência e maneira de pensar na vida da sua filha Patrícia, facto que ele próprio não podia evitar, mas que na realidade contundia profundamente Miguel. Essa sua atuação iria interferir na educação da sua filha, dada a diferente forma de ser de Miguel e do seu avô.
Miguel dava-lhe toda a liberdade de escolha, enquanto o seu avô lhe determinava o que fazer para realizar o seu mundo pessoal, as perspectivas que ele tinha criado no seu interior em relação ao futuro da sua neta, finalmente, a mesma coisa que tinha feito com Miguel. Este contexto acabaria por conduzir Patrícia a um estado de exaustão física e intelectual por ter de acumular os seus deveres escolares com aulas de piano e de balé. O desejo legítimo de emancipação por parte de Miguel e Emília acabaria por entrar igualmente em colisão com esse mundo tão pessoal do seu pai, que nunca o iria perdoar por ter saído de sua casa com a sua mulher e a sua filha. Ricardo era um indivíduo que ajudava quase todas as pessoas à sua volta, mas foi incapaz de o fazer em relação ao seu próprio filho, a quando do seu início de vida com a sua família, o que manifestava um ressentimento latente. Estes factos ir-se-iam agravar pelas diferenças político-ideológicas entre pai e filho. Mais uma vez, o papel da sua mãe Inês manifestou-se como seguidora incondicional do seu pai, a quando da sua adesão ao Partido Comunista. Ao pensar em todos estes contextos, Miguel imaginava o que é que o seu avô Rodolfo pensaria na presença de conflitos semelhantes. Na realidade, comparar a relação extremamente brutal que ele tinha tido com o seu pai e este tipo de problemas relacionais seria um autêntico absurdo e também comprovaria que a maior parte dos conflitos são criados na nossa mente, dado o nosso egoísmo intrínseco e o culto do nosso ego. Naquela noite, Miguel gostaria de ter podido voltar atrás no tempo e remediar tudo o que se tinha passado. Voltar a ser criança ou adolescente e caminhar ao lado do seu pai como antes fazia, como sendo o seu melhor amigo, sem haver lugar para diferenças ideológicas ou de qualquer outra natureza. Recriminava-se de não ter sabido interpretar devidamente esse sentimento exagerado de posse que Ricardo tinha em relação a ele. Lamentava que a política tivesse contribuído para a deterioração do seu relacionamento, quando esta era podre e suja na sua essência, servindo somente para criar desunião e desumanidade. Tinha a consciência que ele próprio, como pai, também iria falhar no seu comportamento para com Patrícia, tendo-lhe sempre dito que, por mais perfeito que ele fosse, haveria sempre qualquer coisa a recriminar mais tarde, quando ela adquirisse a sua autonomia de pensamento e análise sobre a relação pai e filha. Tudo isto não era mais do que o resultado de um conflito de gerações, em que os instintos de emancipação preponderavam em relação aos sentimentos, um choque inevitável de mentalidades por viverem realidades diferentes no tempo e no espaço. No hospital, o horário das visitas vigorava entre as 2 e as 6 da tarde. De manhã, Miguel passeava pelas ruas de Estocolmo, não podendo evitar de analisar aquela sociedade de tão diferente que era da sua. Tudo estava limpo e organizado, e as pessoas vestiam-se de uma forma que denotava uma abastança e qualidade de vida a que ele não estava habituado. Apercebeu-se até que ponto uma sociedade com um sistema político-social equilibrado e inteligente pode proporcionar um bem-estar latente no espírito da população, exatamente o oposto do que se passava no seu país. Pela sua condição económica, as pessoas relacionavam-se umas com as outras sem existirem tensões oriundas de diferenças entre classes sociais. Numa sociedade que proporciona o bem-estar e assegura as condições mínimas de vida aos seus compatriotas, não existe logicamente uma razão que justifique conflitos ideológicos nem a existência de criminalidade. Durante a sua estadia no hospital, Miguel teve a oportunidade de conhecer o único médico português que trabalhava naquele estabelecimento, o qual se prestou imediatamente a ajudá-lo e a esclarecê-lo sobre a evolução dos procedimentos médicos que estavam a ter lugar. Dado o contexto tão raro que revestiu a estadia do seu pai naquele país, esse médico acabou por convidá-lo para jantar na sua casa, o que estabeleceu uma relação de amizade entre ambos. Nos dias seguintes, Miguel acompanhou o seu pai que pouco falava, passando a maior parte do tempo a dormir como resultado dos testes e do tratamento a que estava submetido. No quinto dia, ao passar pela recepção, Miguel foi informado que o médico que se ocupava do dossiê de seu pai iria passar por volta das 5 horas para o informar sobre as conclusões a que tinham chegado sobre o seu estado de saúde. Quando Miguel chegou ao quarto, Ricardo estava sentado na cama, rodeado de enfermeiras que tinham posto novos lençóis e estavam de saída. Miguel olhou para ele e perguntou a si próprio se alguma vez o seu pai lhe diria aquilo que os tinha levado tantas vezes a passear de carro. Entretanto, deu-lhe comida e alguma fruta, embora fosse em pequenas quantidades. Durante quase 3 horas conversaram, nos períodos em que o seu pai estava acordado.
até que o médico finalmente chegou. Após alguns procedimentos, acabou por transmitir muito friamente o resultado dos exames médicos ocorridos. Informou o seu pai que não havia rigorosamente nada que pudesse ser feito, dado que tinha chegado tarde demais para se poder fazer qualquer intervenção médica que fosse e que o seu estado de debilidade física também não o permitia. Foi nesse momento que Ricardo ganhou plena consciência sobre o seu estado de saúde, idêntico ao do seu pai Rodolfo. Depois do médico se ausentar, Miguel observou a reação de seu pai, que fixava intensamente o teto do quarto, como se estivesse a pensar profundamente sobre a sua presente condição e ao mesmo tempo a reviver todo o passado de vida em comum com a sua família. Passados uns momentos, pediu a Miguel que ligasse para a sua mãe, e os minutos seguintes foram passados numa conversa calma e terna, como se estivesse a despedir-se dela. Virado para a janela, enquanto ouvia esse diálogo telefónico entre os seus pais, Miguel pensava quão desnecessária e impiedosa a verdade pode ser quando proferida num mau momento e no contexto errado. Pensava que a verdade pode dar forças para viver ou trazer-nos a vontade de morrer por não podermos mais sonhar com a mentira que alimentou o nosso espírito. Subitamente ouviu a voz dele, chamando-o. Vem aqui ao pé de mim, Miguel. Quero dizer-te uma coisa. Miguel pensou que iria finalmente ouvir da sua boca o segredo que o tinha acompanhado toda a vida e que tanto o tinha intrigado. Afinal, sempre vieste comigo até ao fim, meu filho. Olhou para o seu pai e apercebeu-se do medo que o tinha acompanhado ao longo da vida, o medo de que o abandonassem, mesmo os seus familiares mais queridos. Provavelmente isso teria a ver com esse segredo que ele por vezes tentava contar-lhe. Talvez que ambos sofressem dos mesmos ressentimentos, que tivessem sido vítimas involuntárias dos comportamentos dos seus progenitores, litígios que não podiam ser evitados dada a nossa condição humana. Um contexto comum a todos nós, em que os conflitos relacionais estariam sempre presentes, geração após geração. Pai e filha encontraram-se abraçados um ao outro durante longos minutos, sem dizer uma só palavra, mas dizendo tudo ao mesmo tempo. No interior de ambos reinava a certeza sobre os sentimentos que tinham um pelo outro e a consciência sobre as razões que tinham afetado o seu relacionamento. Essa força que os uniu a quando abraçados era como se ambos estivessem a segredar aos ouvidos de cada um: não há nada a desculpar, ninguém é perfeito. Somos apenas humanos, é só isso. No fim das visitas, ao abandonar o quarto, Miguel olhou para trás em direção ao seu pai e um arrepio percorreu o seu corpo, como uma antecipação sobre o que se iria passar nessa noite. De volta ao hotel, Miguel explodiu nas suas emoções. No seu coração sabia que daria a vida pelo seu pai, se assim fosse necessário, e pelo seu avô também. Tinha aprendido com este último a agir de uma forma fria em frente a terceiras pessoas ao enfrentar situações semelhantes, assim como lhe tinha transmitido a sua teoria sobre o nosso fim e os cultos pós-morte com os quais ele não concordava, apelidando-os como culto dos mortos. Apesar de ter tido um funeral tradicional, costumava dizer a Miguel: é melhor ser queimado do que ser comido pelos vermes aos poucos e poucos. À meia da noite tocou o telefone. Ricardo tinha falecido há poucos minutos atrás e após uma intervenção cirúrgica que tinha sido praticada em última instância, dado o súbito agravamento do seu estado de saúde. Nessa manhã, Miguel agiu como um autómato. No seu subconsciente, guiou-se pelas palavras do seu avô, dando instruções para que o seu pai fosse cremado, e apanhou o avião de volta a Portugal, onde a sua mãe Inês o aguardava sem saber sobre a morte do seu esposo. As suas cinzas seriam trasladadas posteriormente por razões estritamente legais e burocráticas. Durante o voo, Miguel pensava como dar esta trágica novidade à sua mãe. Chegou a meio da tarde a Lisboa e foi diretamente à casa de um médico amigo da sua família, o mesmo cirurgião que tinha enviado Ricardo para Estocolmo. A sua preocupação era se a sua mãe iria resistir emocionalmente a esta situação. Conhecia o amor exacerbado de Inês pelo seu pai e temia pela sua saúde, pelo que pediu ao médico para o acompanhar. À sua chegada, a sua esposa Emília estava a fazer-lhe companhia. Inês viu-o chegar e dirigiu-se imediatamente a ele, perguntando: então o pai, onde é que ele está? Os seus olhos cruzaram-se, o que foi o suficiente para ela compreender o que se tinha passado na Suécia.
Conforme Miguel receava, a sua mãe entrou imediatamente em estado de choque, chorando e gritando pelo seu marido. A seguir, e já sentada num sofá, adoptou uma atitude de apatia e murmúrio constante, sem serem perceptíveis as suas palavras e acompanhadas de oscilações corporais para a frente e para trás. Após várias tentativas sem sucesso no sentido de a fazer sair daquele estado, o médico amigo da família começou a recear que ela entrasse num estado de depressão grave e bastante preocupado devido à sua condição cardíaca. Inês sofria do coração já há bastantes anos. Miguel tentou suster o mais possível o seu estado de espírito, que tinha sido submetido a todas estas provações, até começar a sentir-se mal disposto pela acumulação destes acontecimentos. Receava que acontecesse qualquer coisa à sua mãe. As cores do seu rosto desapareceram lentamente e as imagens começaram a desvanecer-se à sua volta. O médico instruiu para ele baixar a cabeça e gritou-lhe: "Chora, Miguel, chora, rapaz! Deixa sair o que está dentro de ti!" Mas Miguel, conforme o seu avô, não conseguia chorar nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi nesse momento que a sua mãe saiu do estado em que se encontrava e o abraçou a chorar, exclamando: "Miguel, meu filho, estou bem, eu estou bem. Já perdi o teu pai e não te quero perder também a ti." Essa preocupação mútua e a reação da parte dela, independentemente das trágicas circunstâncias em que isso ocorreu, fizeram com que Miguel sentisse como se a sua mãe lhe tivesse prestado atenção pela primeira vez na sua vida.